No meio da multidão apinhada da Universidade de Lisboa, Pedro sentiu o ar congelar quando ouviu o grito abafado e quando pelo pátio central. Um garoto novo, de olhos castanhos assustados e cabelo bagunçado pelo vento atlântico, estava encurralado contra a parede de azulejos azuis por um grupo de veteranos rindo com desdém. Sai fora, fresco. Aqui não tem espaço para gente como você, rosnou um deles, e Pedro, com o coração disparado, soube que não podia mais fingir que aquilo não o tocava, porque ele era exatamente como aquele estranho, e o passado que ele enterrara há anos estava prestes a ressurgir das sombras. Em segundos, ele avançou, a voz firme cortando o ar como uma lâmina: deixem ele em paz, ou eu chamo a reitoria agora mesmo. Pedro recuou um passo, o peito arfando, enquanto os agressores se dispersavam com olhares venenosos, murmurando insultos que ele conhecia de cor. O garoto, João, como ele descobriria em breve, deslizou pela parede até o chão, os joelhos dobrados, as mãos tremendo ao ajeitar a mochila rasgada. Seus olhos se ergueram devagar, encontrando os de Pedro, e ali, no silêncio que se seguiu, algo invisível se acendeu, uma faísca de gratidão misturada a medo, como se João soubesse que aquele resgate era apenas o começo de uma tempestade. Obrigado, murmurou ele, a voz rouca, quase inaudível sob o burburinho dos estudantes voltando à rotina. Pedro se agachou ao seu lado, ignorando o formigamento na nuca que sempre o alertava para perigos invisíveis. Não foi nada. Eu sou Pedro, primeiro ano de História. E você? Parece que acabou de chegar a esta loucura chamada Lisboa. João hesitou, limpando uma lágrima teimosa com o dorso da mão. Ele viera de uma pequena vila no Alentejo, onde o sol escaldante secava não só a terra, mas também qualquer sussurro de diferença. Aos 19 anos, ele era um enigma para si mesmo, atraído por garotos desde a adolescência, mas sufocado pela família conservadora que via o mundo em tons de preto e branco. Seu pai, um viúvo endurecido pelo trabalho na vinícola, repetia como mantra que homens de verdade constroem legados, não devaneios. E sua mãe, falecida há 5 anos, deixara apenas cartas velhas e um colar de prata que ele usava escondido sob a camisa. João, respondeu finalmente, estendendo a mão com hesitação. Novo em arquitetura. E, obrigado de novo. Não esperava isso no primeiro dia. Eles se levantaram juntos, o sol de outono filtrando pelas folhas das árvores no pátio, pintando listras douradas no chão de pedra. Pedro sentiu uma pontada familiar, aquela mistura de empatia e atração que ele aprendera a reprimir desde os 16, quando fora expulso de casa pelo próprio irmão mais velho, que o acusara de manchar o nome da família. Agora, aos 21, ele vivia em um quarto apertado no bairro Alto, pagando as contas com bicos de guia turístico para estrangeiros curiosos pela história de Portugal. Mas João tinha algo diferente, uma vulnerabilidade que ecoava a dele próprio, como se o destino o estivesse colado ali para desenterrar feridas antigas. Vem, eu te mostro o caminho para o bloco de aulas. E se quiser, almoçamos juntos. Lisboa engole os solitários. Enquanto caminhavam pelos corredores e cantos da faculdade, o ar cheirava a café forte e papel antigo, João contou fragmentos de sua vida, a viagem de trem lotada, o sonho de projetar edifícios que desafiassem o céu, e o peso invisível de ser o filho único, herdeiro de expectativas que o esmagavam. Pedro ouvia, rindo nos momentos certos, mas por dentro, sua mente girava como as rodas de um bonde antigo subindo a colina. Ele se lembrava de seu próprio primeiro dia, 3 anos antes, quando um professor progressista o defendera de olhares curiosos. Aqui, as coisas são mais livres, mentiu Pedro suavemente, sabendo que Lisboa era um paraíso relativo, cheia de bares coloridos no chiado, mas ainda marcada por sussurros nas ruas estreitas. Eles pararam em uma cantina escondida, onde o cheiro de bacalhau assado enchia o ar, e por uma hora, conversaram como se o mundo lá fora não existisse. Mas o idílio foi interrompido por uma mensagem no celular de João: chegou a tempo. Não faça besteira, filho. Seu pai, seco como o vinho tinto do sul. João enrijeceu, o sorriso desbotando. Ele acha que estou aqui para virar homem de verdade. Não sabe de nada. Pedro assentiu, tocando levemente seu braço, um gesto inocente que enviou um choque elétrico entre eles. Pais. Eles carregam seus próprios fantasmas. O meu me deserdou por causa de quem eu sou. Mas olha para mim, sobrevivi. E você vai também. Naquele instante, João sentiu o primeiro vislumbre de confiança, um calor que se espalhava pelo peito como o sol poente sobre o Tejo. Os dias seguintes se entrelaçaram como as ruas labirínticas do Alfama. Pedro virou guia não só da cidade, mas da alma de João, levava-o a galerias onde artistas que expunham telas vibrantes de amor proibido, a cafés no cais do Sodré onde casais do mesmo sexo riam sem medo, e a noites de fado melancólico que falavam de saudades profundas. João, por sua vez, desenhava esboços rápidos de Pedro em seu caderno, o jeito como ele gesticulava ao contar sobre a Revolução dos Cravos, os olhos castanhos que brilhavam como o mar da Cascais. Você é como um farol, disse João uma tarde,
enquanto sentavam no mirador da Senhora do Monte, o vento salgado bagunçando seus cabelos. Pedro corou, desviando o olhar para a cidade estendida abaixo, luzes piscando como estrelas caídas. Ou só um tolo que gosta de ajudar os perdidos? Mas sob a superfície de risadas e confidências, rachaduras começavam a aparecer. João notava os olhares de Pedro demorando um segundo a mais, o toque casual que se prolongava, e um pânico antigo o invadia. Ele se lembrava das noites em que, na vila, viajava para a cidade vizinha só para roubar olhares em um garoto do time de futebol, um segredo que quase o destruíra quando um vizinho fofocou. E se for só pena, questionava-se em silêncio, recuando sutilmente. Pedro percebia, mas atribuía ao stress do novo ambiente. Ele próprio lutava contra memórias, o irmão, Miguel, que o traíra ao contar tudo ao pai, e a mãe que, em leito de morte, sussurrara, seja forte, meu amor, sem nunca confrontar a verdade. Uma semana depois, o primeiro conflito explodiu como uma onda no Oceano Atlântico. Durante uma aula de arquitetura, João apresentou um projeto inspirado nas curvas do Aqueduto das Águas Livres, uma estrutura que simbolizava resistência contra terremotos. Mas o professor, um homem antiquado com bigode grisalho, zombou, bonito, mas frágil demais. Como certas tendências modernas. O salão riu, e João congelou, o rosto queimando. Pedro, sentado nas fileiras de trás, sentiu o sangue ferver. Ele se levantou, voz e quando, tendências. O senhor fala de amor como se fosse uma fraqueza. Portugal sobreviveu a invasões porque amou além das normas. O silêncio caiu como uma cortina, e o professor o expulsou por insubordinação. Fora da sala, João o encontrou, olhos úmidos. Por que fez isso? Agora vão me odiar mais. Pedro puxou para um canto sombreado, as mãos nos ombros dele firmes mas gentis. Porque eu vejo você, João. Não o que os outros inventam. E porque? Eu me importo. As palavras pairaram, carregadas, e por um segundo, João se inclinou para frente, lábios quase se tocando, mas recuou, o coração martelando. Eu não sei se posso. Minha família. Eles me matariam. Pedro assentiu, engolindo a decepção. Então vamos devagar. Mas não fuja de si mesmo. Naquela noite, sozinhos no quarto de Pedro, com vista para as luzes do bairro alto, eles assistiram a um documentário sobre direitos LGBTQ em Portugal, mãos roçando acidentalmente no sofá improvisado. O ar estava denso de possibilidades não ditas, e quando João adormeceu com a cabeça no ombro de Pedro, o mundo pareceu, pela primeira vez, menos hostil. Mas o passado, como as marés de Cascais, sempre retorna. 2 semanas após o incidente na aula, João recebeu uma carta amarelada no correio da universidade, endereço rabiscado à mão, Celo do Alentejo. Ele a abriu tremendo, no banco de um jardim escondido perto do mosteiro dos Jerónimos. As palavras de seu pai dançavam na página, volte para casa antes que estrague tudo. Ouvi rumores. Não seja como ele. Ele, quem? João releu, o estômago revirando. Seu pai nunca mencionara um ele antes. Anexada, uma foto desbotada, um homem jovem, parecido com João, abraçando um garoto de traços familiares, em uma praia ensolarada dos anos 70. O verso dizia, tio Ricardo e o amigo. Esqueça isso. O coração de João parou. Tio Ricardo, o irmão mais velho de seu pai, que desaparecera misteriosamente quando ele era criança, deixando apenas histórias de viagem ao estrangeiro. Ele correu para Pedro, a foto amassada na mão, encontrando-o em uma livraria no Chiado, folheando um livro sobre a Inquisição e seus pecados ocultos. Olha isso, ofegou João, empurrando a imagem. Pedro examinou, sobrancelhas franzidas. Quem é? Parece. Você cresceu. João engoliu em seco. Meu tio. Meu pai disse, não seja como ele. Pedro, e se? E se ele era gay? E se a família me escondeu isso por causa de preconceito? Pedro sentiu um arrepio, ecos de sua própria história, onde o silêncio da família era uma prisão. Talvez seja hora de cavar mais fundo. Eu te ajudo. Vamos a Évora, sua vila. Fim de semana que vem. A viagem de trem para o Alentejo foi um bálsamo e uma tormenta. Paisagens de oliveiras infinitas rolavam pela janela, o sol poente tingindo tudo de âmbar. No vagão quase vazio, João encostou a cabeça no ombro de Pedro, sussurrando medos, e se meu pai me expulsar como o seu fizeram com você? Pedro traçou círculos suaves em sua mão. Então você fica comigo. Lisboa é grande o suficiente para 2 corações partidos. Chegando à estação poeirenta de Évora, o ar cheirava a terra seca e o uísque fermentado. A casa da família era uma quinta modesta, paredes brancas rachadas pelo tempo,
vinhedos se estendendo como veias castanhas. O pai de João, Manuel, os recebeu com um abraço rígido, olhos estreitos fixos em Pedro. Quem é o amigo da cidade? Grunhiu, servindo vinho tinto em copos lascados. João engoliu o nó na garganta. Pedro, da faculdade. Veio-me ajudar com um projeto. A mentira pairou, mas Manuel assentiu, distraído por garrafas vazias na mesa. Durante o jantar, ensopada de coelho e pão crocante, as histórias fluíram como o vinho, colheitas ruins, vizinhos fofoqueiros. Mas quando Pedro mencionou casualmente histórias de família antigas, Manuel enrijeceu. Algumas coisas ficam enterradas por bem. Mais tarde, sozinho no quarto de infância de João, com posters desbotados de times de futebol nas paredes, eles vasculharam gavetas empoeiradas. Encontraram uma caixa, cartas amarradas com fita, fotos de Ricardo rindo em festas, e uma nota final: fui embora porque não aguento mais fingir. A Amy é livre, irmão. João chorou então, pela primeira vez desde a morte da mãe, o corpo sacudindo nos braços de Pedro. Ele era como nós. E meu pai o perdeu por medo. Pedro o abraçou forte, o cheiro de lavanda da caminha misturando-se ao sal das lágrimas. Medo destrói, mas verdade liberta. Amanhã, confrontamos ele. Na manhã seguinte, sob o sol impiedoso do pátio da quinta, João mostrou a foto a Manuel. Porque escondeu. Tio Ricardo era gay, não é? E me mandou voltar para não ser como ele. O homem idoso vacilou, o rosto enrugado contorcendo-se como couro velho. Era seu tio. Ele amava um homem da vila vizinha. Quando a família soube, o escândalo veio. Eu o defendi, mas ele fugiu para o Brasil. E eu? Eu me arrependo todo dia de não ter lutado mais. Lágrimas escorreram pelo rosto barbado de Manuel, e ele estendeu a mão para João. Filho, eu te mandei embora por pânico. Ouvi boatos da faculdade. Mas se você ama assim, eu aprendo. Pelo Ricardo. O retorno a Lisboa foi transformador. João, leve como uma pluma, confidenciou a Pedro no trem: meu pai me abraçou de verdade pela primeira vez. E você? Você me deu coragem. Pedro sorriu, mas uma sombra pairava, ele não contara a sua própria ferida mais profunda, o irmão Miguel, que agora trabalhava como detetive em Lisboa e ameaçava expor segredos se Pedro não se endireitasse. Na estação Santa Apolónia, sob chuva fina, eles se beijaram pela primeira vez, um toque hesitante, doce como figos maduros, selando uma promessa silenciosa. Mas o telefone de Pedro vibrou, uma mensagem de Miguel. Sei do teu, amiguinho. Encontro amanhã, ou conto tudo para o pai. O encontro com Miguel aconteceu em um café sombrio no Rossio, onde o cheiro de pastéis de nata competia com o de cigarro velho. Pedro chegou cedo, mãos suadas, o coração um tambor de guerra. Seu irmão, alto e de ombros largos, uniforme de policial impecável, sentou-se com um sorriso cortante. Então, o fresco virou protetor. Ouvi da tua aventura no Alentejo. Ajudando o novato a sair do armário. Pedro engoliu o baile. Não é da tua conta, Miguel. Você me traiu uma vez. Não vai repetir. Miguel riu, baixo e perigoso. Trair? Eu salvei a família da vergonha. Pai ainda chora por você. E agora, esse João. Ele é de boa família. Imagina o escândalo se souberem que você o contaminou. As palavras cortaram como facas, reabrindo cicatrizes. Pedro se lembrou das noites fugindo para abrigos LGBTQ em Lisboa, dormindo em bancos do Parque Eduardo VII, sonhando com aceitação. Você não entende amor, irmão. Só controle. Miguel se inclinou, voz um sussurro venenoso: amanhã, no jantar de família. Traga o garoto. Ou eu faço uma visita ao pai dele. Pedro saiu tremendo, correndo pelas ruas chuvosas até o apartamento de João, no bairro da Graça, com vista para o castelo de São Jorge. João abriu a porta de roupão, cabelo úmido do banho, e o abraçou sem perguntas. O que houve? Pedro desabou no sofá, contando tudo: o irmão, a ameaça, o medo de perder o que mal começara. João ouviu, olhos flamejando. Não vamos sozinhos. Enfrentamos juntos. Como você me ensinou. Eles passaram a noite planejando, ligar para associações de direitos, gravar conversas se necessário, e acima de tudo, se proteger mutuamente. Deitados na cama estreita, corpos entrelaçados castamente, sussurraram sonhos, João de um estúdio de arquitetura inclusivo, Pedro de um livro sobre heróis que era na história portuguesa. O amanhecer os encontrou renovados, mas o dia trouxe nova reviravolta. Na faculdade, um cartaz anónimo surgiu nos murais: Pedro e João, o amor que divide a turma.
Fotos borradas deles no miradouro, coladas com cuspe de ódio. Sussurros seguiram-nos pelos corredores, e um grupo de estudantes conservadores, liderados por um tal de Rui, ex-namorado de Pedro, amargurado pela rejeição, confrontou-os no refeitório. Vocês acham que podem exibir isso aqui? Portugal é católico, não um circo, gritou Rui, cercado por risos nervosos. Pedro avançou, mas João o segurou, voz firme, amor não é exibição. É coragem. E se não aguentam ver, olhem para dentro. O salão silenciou, alguns aplaudindo timidamente, outros saindo envergonhados. Mas o dano estava feito. João recebeu uma ligação de seu pai, agora sabendo dos cartazes pelos jornais locais. Volte, filho. Antes que destruam sua vida. João desligou, lágrimas quentes, mas virou-se para Pedro. Não. Eu escolho nós. Naquela tarde, eles caminharam pelo Tejo, mãos dadas abertamente pela primeira vez, ignorando olhares. O rio brilhava como um espelho de possibilidades, e Pedro sussurrou, você é minha âncora. O jantar de família de Pedro era um ritual em uma casa antiga no Lumiar, cheia de crucifixos e fotos emolduradas de avós severos. A mãe de Pedro, Teresa, uma mulher frágil de cabelos grisalhos, abraçou-o na porta, olhos cheios de tristeza não dita. Meu menino. Traga o amigo. Miguel já estava lá, com a esposa e o pai, um homem encurvado pelo artrite e pelo rancor. João entrou, elegante em camisa branca, apertando mãos com educação gélida. O ar estava tenso como uma corda de viola prestes a romper. Durante a refeição, rojões à transmontana fumegantes, conversas superficiais flutuaram, o tempo, o futebol. Mas Miguel quebrou o gelo. Então, João, ouvi que você e meu irmão são inseparáveis. O pai de Pedro tossiu, garfo parando no ar. João ergueu o queixo, voz calma mas afiada. Somos. Pedro me salvou de mais do que bullies. Ele me mostrou que amor não tem gênero, só coração. Teresa engasgou, lágrimas brilhando, e surpreendentemente, foi ela quem falou. Eu sabia do Pedro desde sempre. E do tio dele, que fugiu por causa de gente como nós que calou. O pai grunhiu, mas Miguel explodiu. Mamãe, não. Isso é doença. A discussão irrompeu como um fado gritado, acusações voando, pratos batendo. Pedro se levantou, puxando João. Chega. Se não aceitam, perdem nós dois. Mas no limiar da porta, o pai chamou, espere. Velho e quebrado, ele confessou, eu errei com seu tio. Não errei com você. Um abraço trêmulo seguiu, e Miguel, isolado, saiu batendo a porta. A reconciliação parcial com a família de Pedro trouxe um alívio frágil, como uma trégua após uma batalha. Mas o mistério do tio Ricardo de João ainda pairava, uma sombra que demandava luz. Com o pai de João agora disposto a falar, eles marcaram uma visita de volta ao Alentejo, desta vez, com Pedro como aliado oficial. O trem chacoalhava sob céus nublados, e João, encostado à janela, desenhava o perfil de Pedro em seu sketchbook, linhas suaves capturando a curva do maxilar, o brilho nos olhos. Você mudou tudo, murmurou. Pedro sorriu, entrelaçando dedos. Nós mudamos um ao outro. Mas e se o tio Ricardo ainda estiver vivo? E se ele puder nos ajudar a provar que amor dura? Em Évora, Manuel os recebeu com uma mesa farta, queijos de ovelha, azeitonas pretas, e vinho de sua própria safra. Seus olhos, outrora duros, agora suavizados pelo arrependimento, contavam a história completa. Ricardo era o sonhador da família. Amava um rapaz chamado António, filho do rival na vinícola. Quando o pai descobriu, o meu pai, avô de você, João, ele os separou à força. António foi mandado para Lisboa, Ricardo para o exército. Mas eles se correspondiam em segredo. Manuel puxou uma pilha de cartas da lareira, amareladas mas intactas. Aqui, meu amor, o Alentejo sem você é deserto. Espere-me no Brasil, onde livres podemos ser. João leu em voz alta, voz embargada, enquanto Pedro traduzia trechos poéticos para si, sentindo o eco em seu próprio peito. Ricardo fugiu em 78, durante a ditadura que acabava. Mandou uma carta final, não me procurem. Construí uma vida. Manuel pausou, voz rouca. Eu guardei tudo por culpa. Pensei que se você soubesse, repetiria o erro. Pedro interveio gentilmente, não é erro, senhor. É herança. Deixe-nos encontrar ele. Pelo João. Manuel assentiu, entregando um endereço desbotado em São Paulo. Vão. E digam que o irmão perdoa. A viagem ao Brasil foi um sonho febril, avião lotado, o cheiro de café forte no galeão, e então o metrô abafado até um bairro operário.
João tremia ao bater na porta de uma casa modesta, paredes cobertas de era. Uma mulher de meia-idade abriu, olhos arregalados. Ricardo. Ele faleceu há 2 anos. Câncer. Mas deixou isso para a família que viria. Era uma caixa, fotos de Ricardo e António envelhecidos, casados em cerimônia discreta nos anos 90, quando o mundo começava a mudar. Cartas para o irmão, pedindo perdão, e um testamento moral. AME sem medo, João, eu sei do seu coração pelo que Manuel me contou em visitas secretas. Lágrimas fluíram como o rio Tietê, e Pedro abraçou João forte, sentindo o peso se dissolver. Ele vive em você. De volta a Portugal, a notícia se espalhou, não como escândalo, mas como lição. A universidade organizou um seminário sobre histórias LGBTQ ocultas, com João apresentando o projeto de um memorial para Ricardo e António nas margens do Tejo. Mas o clímax veio inesperado, como uma virada no fado. Rui, o ex de Pedro, não aceitara a derrota. Em uma festa de fim de semestre no Lisboa Factory, com grafites coloridos e música eletrónica pulsando, ele emboscou João sozinho na varanda. Acha que é especial? Pedro me largou por mim, mas você é só um rebote alentejano. Empurrou-o contra a grade, o vento noturno uivando. João lutou, mas Rui era maior, punho erguido. Vou-te ensinar a ficar no seu lugar. O grito de João ecoou, e Pedro surgiu da multidão, derrubando Rui com um soco preciso, anos de autodefesa em ginásios que era o preparando. Seguranças intervieram, polícia chamada, e Rui foi arrastado, gritando ameaças vazias. No hospital, João com um corte no lábio, Pedro ao lado, segurando sua mão. Acabou. Ele confessou tudo, ciúmes, boatos espalhados. João sorriu fraco. Você me salvou de novo. Mas da próxima, salvamos juntos. A polícia, surpreendentemente solidária, prendeu Rui por agressão motivada por ódio. A notícia viralizou nas redes portuguesas, transformando Pedro e João em símbolos, não de vítima, mas de resiliência. Amigos surgiram do nada, colegas que se revelaram aliados, professores que doaram livros sobre direitos. Até Miguel ligou, voz trêmula, vi no jornal. Desculpa, irmão. Venha no Natal. O Natal em Lisboa era um espetáculo de luzes, árvores piscando no rocio, presépios vivos na baixa, e o cheiro de rabanadas fritas pairando nas ruas. Pedro e João o passaram na casa da mãe de Pedro, Teresa transformando o lugar em um oásis de aceitação. Ela preparara bacalhau à brás com ovos estrelados, e pela primeira vez, o pai de Pedro, Joaquim, sentou ao lado de João, perguntando sobre arquitetura com genuíno interesse. Seus projetos. Eles resistem a terremotos. João riu. Como o amor resiste a preconceitos. Miguel chegou atrasado, sem esposa, ela entende, mas eu. Eu errei, e estendeu uma mão hesitante a Pedro. Perdão. Eu era um medroso. O abraço que seguiu foi desajeitado, mas real, selando uma família remendada. Mas o verdadeiro presente veio de Manuel, uma viagem surpresa a Faro, no Algarve, para um retiro familiar. Lá, sob falésias douradas e mar turquesa, pai e filho mergulharam, literalmente, nas águas geladas, lavando anos de silêncio. Pelo Ricardo, disse Manuel, emergindo ofegante. Ele teria orgulho. Pedro, convidado, assistia da praia, o coração inchado de alegria por João. Noites eram de fogueiras e histórias, lendas de moriscos e cristãos que amavam além das fronteiras, ecos de sua própria jornada. Uma noite, sob estrelas como confetes, João se ajoelhou na areia. Pedro, você me deu um lar. Casa comigo. Não agora, mas um dia. Pedro, lágrimas salgadas misturando-se ao mar, sussurrou, sim. 1000 vezes sim. De volta à rotina, a primavera trouxe florescimento. João ganhou um concurso de design para um centro LGBTQ em Lisboa, inspirado no tio, paredes de vidro transparentes, simbolizando visibilidade. Pedro publicou seu primeiro artigo em um jornal local, Segredos Familiares, Lições de Amor Proibido, ganhando prémios e convites para palestras. Mas nem tudo era rosas, um professor conservador tentou sabotar o projeto de João, alegando agenda política. Conflitos surgiram na turma, debates acalorados nos auditórios. Pedro defendeu com fatos históricos, Portugal legalizou o casamento gay em 2010 porque enfrentou o passado, não o enterrou. A reitoria interveio, promovendo diversidade, e o professor se aposentou em desgraça. Um conflito pessoal testou-os, o aniversário de um ano de amizade, marcado por uma surpresa de Pedro, um piquenique no Parque dos Poetas, com poemas de Pessoa recitados ao pôr do sol. Mas João chegou atrasado, olhos vermelhos. Meu pai. Ele encontrou uma carta de António.
Ricardo morreu sozinho, António se foi antes, em um acidente. A dor fresca os atingiu, e João questionou, e se nosso amor acabar assim? Esquecido. Pedro puxou para si, voz firme. Não. Nós escrevemos nossa história agora. Publicamos as cartas, honramos eles. Juntos, editaram um livro digital, Amores Enterrados, que viralizou, tocando milhares. Respostas fluíram, histórias semelhantes de todo Portugal, unindo-os a uma rede de sobreviventes. O verão os levou a um festival que era em Porto, onde dançaram sob pontes iluminadas, corpos sincronizados em ritmos de liberdade. Mas uma carta anônima chegou, sei do segredo de Pedro. Seu pai não perdoou de verdade. Assinada por Rui, da prisão. Pânico, investigaram, descobrindo que Miguel, redimido mas fraco, vazara detalhes em uma briga conjugal. Confrontação em um bar no Ribeira, você prometeu, gritou Pedro. Miguel chorou, eu falhei de novo. Mas ajuda a calar isso. Juntos, pressionaram a polícia, e o vazamento parou. Outono trouxe o maior teste, a família estendida de João, tios do Alentejo, exigindo um encontro para discutir o escândalo. Em uma adega centenária, rodeados de barris de carvalho, olhares julgadores os cercaram. Você envergonhou sangue, disse um tio, punho cerrado. João se levantou, voz e quando nas paredes úmidas, sangue. Nosso sangue é de Ricardo, que amou bravamente. E eu amo Pedro assim. Manuel apoiou, basta. Ou aceitem, ou percam o sobrinho. Lágrimas e abraços relutantes seguiram, uma vitória amarga doce. Pedro, ao lado, sussurrou, você é um leão. O mistério final se desvendou em uma viagem a Sintra, uma mansão abandonada, herança de Ricardo mencionada nas cartas. Lá, em sótãos poeirentos, encontraram diários, Ricardo planejara voltar, mas doença o impedira. Meu amor por António me salvou da escuridão da ditadura. Emocionados, doaram a casa para um asilo LGBTQ, transformando dor em legado. Mas o clímax veio em uma manifestação contra a discriminação em Lisboa, milhares marchando, bandeiras arco-íris ao vento. Rui, solto sob fiança, infiltrou-se, arma escondida, mirando João no palanque. Pelo que você roubou, gritou, atirando. Caos, gritos, empurrões. Pedro se jogou na frente, a bala raspando seu ombro, sangue quente, dor lancinante. João gritou, segurando-o enquanto paramédicos chegavam. Não me deixe. Pedro, pálido mas sorrindo, murmurou, nunca. Nosso amor é à prova de balas. Rui foi preso novamente, processo por tentativa de homicídio. A mídia explodiu, heróis que salvam marcha, transformando-os em ícones nacionais. No hospital, famílias se uniram, Manuel e Joaquim apertando mãos, Teresa e a esposa de Miguel trazendo flores. Recuperação foi lenta, mas doce, João lendo diários para Pedro na cama, mãos traçando cicatrizes novas. Isso nos torna mais fortes. Pedro assentiu, como aqueduto, feridas que sustentam pontes. Amigos visitavam, trazendo histórias de mudanças, a turma da faculdade formando um clube inclusivo, o professor sabotador pedindo desculpas publicamente. Inverno fechou o ciclo com um casamento simbérico no Tejo, não legal ainda em seus corações, mas uma promessa eterna. Sob um arco de flores, com famílias e amigos, até Miguel como padrinho, eles trocaram votos, no sol de Lisboa e nas sombras do Alentejo, eu te escolho. Beijo sob aplausos, o rio testemunhando. O livro de cartas se tornou best-seller, financiando bolsas para estudantes que er. Pedro lecionou na universidade, João projetou o memorial, uma escultura de dois homens entrelaçados, nomes de Ricardo e António gravados. Anos depois, com uma casa no Chiado cheia de esboços e livros, eles olhavam para trás sem arrependimentos. De um resgate no pátio a isso, riu João. Pedro beijou, e o mistério nos uniu. Portugal, com suas curvas antigas e renascimentos, ecoava sua jornada, amor vencendo, sempre.